Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que saiu o Datafolha, e o Boulos teria, pelo Datafolha, 1% a mais de votos, intenções de votos, do que o Ricardo Nuno. Ricardo Nunes. Eu me engano, mas o cara lá, aquele que era vice do Bruno Covas, né? E ele está em segundo, o prefeito de São Paulo. Mas tem um dado da pesquisa que me chamou a atenção, né? É que o Lula continua sendo um padrinho político muito melhor do que o Bozo. Bozo, chupa que a cana é doce, diria o baiano lá de São Bernardo. Chupa que a cana é doce. Olha só, segundo a pesquisa Datafolha, feita no dia 27 e 28, 23% dos paulistanos votariam com certeza em um nome apoiado por Lula. Então, o Boulos tem 25%. Será que o Boulos não tem 2% de votos sozinho, se ele teve 1 milhão de votos para deputado federal? O PSOL não tem mais voto? Está estranho, está faltando voto no Boulos. Inclusive, a crítica do André Roman falou: não tem sentido essa pesquisa Datafolha. A Atlas apontou uma diferença de 17 pontos pró-Boulos. O Datafolha apontou 1% pró-Boulos. E a Paraná Pesquisa apontou 5% para o Ricardo Nunes. Quer dizer, duas pesquisas estão erradas. Não pode ser, não é uma só, duas estão erradas dessas três. Nessa época de eleição, quando está muito distante, isso daí, cá entre nós, tem um mercado de pesquisas. Tem gente que vende pesquisa, infelizmente, tem instituto que vende. Eu não estou acusando nenhum instituto aqui. E que vende por quê? Porque o candidato precisa arrecadar, ele precisa buscar recursos no setor privado, principalmente os candidatos de direita, e eles precisam de índices mais robustos. Ele fala: olha, saiu a pesquisa, eu estou com tanto. Aí o cara vai lá e dá um pichulé para ele. Então, aí por isso que os números são tão díspares. Você pode perceber que no final, quando a eleição está chegando no final, todas vão confluindo para o mesmo lugar, porque ninguém quer errar. Porque o que conta é a última pesquisa. Mas antes fica tudo esses números malucos. Mas vamos lá, vamos para o Datafolha. Dos que dariam um voto ao nome sugerido por Bolsonaro, 18% votariam no candidato apoiado pelo Bolsonaro, que pode vir a ser o Ricardo Nunes, ou pode vir a ser ninguém, ou pode vir a ser o Pablo Marçal. Se for o Pablo Marçal, 18% para o Pablo Marçal significarão certamente menos votos para o Ricardo Nunes, que passará a correr risco de ir, inclusive, para o segundo turno. Então, aí, o Ricardo Nunes está entre a cruz e a caldeirinha. A rejeição no Lula é de 45%. 45% dos paulistanos falam: não votaria no candidato indicado para o Lula. E do Bolsonaro é 61%. A questão é que vem diminuindo a diferença de Bolsonaro para Lula. O Bolsonaro tinha 68%, foi para 63% e agora está em 41%. O Lula era 37%, foi para 42% e 45%. A questão é saber se a gente chegou no fundo do poço da popularidade do Lula e se começar a melhorar o preço dos alimentos, talvez seja o busilis, né? Se sair da greve dos professores, resolvesse essa animosidade com os professores das federais, se conseguir começar a reconstruir o Rio Grande do Sul, com o índice de desemprego em 7,5%, com um crescimento provável de 3% esse ano, com o Brasil começando a desenvolver a sua indústria, com melhorando aspectos da saúde e da educação, pode ser que em outubro o governo Lula esteja melhor. Pode. Se tiver melhor,
esses índices de apoio do Lula em São Paulo estarão melhor ainda, e o Boulos terá um aliado fortíssimo para reelegê-lo. E é nisso que está confiando boa parte da campanha do Boulos e dos petistas de São Paulo com quem eu converso. Uma das pessoas com quem eu converso com alguma regularidade, vou até revelar o nome aqui, porque não tem segredo, é o Antônio Donato, que é deputado estadual. O Donato aposta, está selando a aposta e está pagando para ver que o Boulos vai ser o futuro prefeito de São Paulo. E ele não costuma errar. O Donato tem uma capacidade brilhante de analisar a política paulistana, porque conhece como ninguém, desde o governo Erundina, tem trabalhando em funções públicas. Foi por 5 vezes vereador e agora se elegeu deputado. E o cálculo do Donato é: quando chegarem Lula e Marta abraçados com o Boulos nas regiões de periferia, muito voto que hoje está tendendo para Datena ou para Ricardo Nunes vai para o Boulos, e ele pode encostar ali num patamar mais alto de 35%, 40% e ir para o segundo turno com uma grande vantagem. De qualquer maneira, fica o registro importante: Lula ganha de Bolsonaro na maior cidade do país. Para aqueles, e a cidade também mais nordestina do Brasil, mas para aqueles que dizem: o Lula só ganha nos Recon, aí nos lugares, nos cantão, ganha em São Paulo. É isso que tínhamos para hoje nesse Fala ou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.